Oi gente, voltei, eu sou a Ju Palermo e hoje no canal Fala Pra Camões a gente vai falar do livro Quincas Borba. Roda a vinheta. Muito bem, Quincas Borba, nós estamos gravando esse vídeo em julho de 2019 e pela primeira vez o Quincas Borba está no vestibular da FUVEST. Quer dizer, não primeira vez na história, não fiz essa pesquisa, mas é uma obra nova, está entrando agora pela primeira vez para o vestibular 2020, tá? Saiu Memórias Póstumas de Brás Cubas, muita dor no coração, porque eu adoro esse livro, e entrou Quincas Borba no lugar, tá? Já vou avisando de cara, se você leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba não é tão legal, minha opinião, né? Não acho tão interessante, tanto que é o menos famoso dessa trilogia realista que a gente fala, que são os 3 livros do Machado de Assis da sua fase realista, os 3 romances, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro e o Quincas Borba. Não necessariamente nessa ordem, é Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Esse livro é publicado 10 anos depois do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é de 1891. Na verdade, ele foi publicado como folhetim, né? E aí, quando acabou o folhetim, ele foi lançado, isso era 1891, então finalzinho já do século XIX, tá? Lembre-se que é aquela fase que eu costumo chamar de festa do caqui com ovo da literatura brasileira, que a gente tem várias coisas acontecendo, tem realismo, tem naturalismo, tem parnasianismo na poesia, vai ter simbolismo também na poesia daqui a pouco, ainda tem gente romântica, daqui a pouco vai ter o primeiro, vai ter o começo do pré-modernismo, então é essa bagunça do final do século XIX, tá? Mas o livro se encaixa extremamente dentro da estética realista, na qual Machado de Assis destrói, que é muito sensacional, né? Característica do Machado de Assis, os capítulos são curtos, são 201 capítulos, você fala, meu Deus, 201 capítulos, não vou ler nunca. Relaxa, os capítulos são curtos. Quando um capítulo é grande, ele tem tipo 3 páginas, no máximo, tá? Então, são capítulos bem curtinhos, eu não sei a edição que vocês têm, eu tenho essa edição da editora Saraiva, uma coleção clássico Saraiva. Eu gosto muito dessas edições. No final eles trazem toda uma análise, um material. Fica a dica. Eu não sei se ela ainda existe. Essa minha edição é de 2010, né? Mas para você ter uma ideia, o livro vem até aqui e essa parte aqui do final é uma parte de análise, de material extra, que é sempre muito legal, principalmente para quem está lendo para prestar prova, vestibular, que deve ser o seu caso se você está aqui nesse vídeo, tá? De qualquer maneira, qualquer edição, sendo texto integral, tá valendo. E, então são 201 capítulos, os capítulos são curtinhos, essa trilogia realista, né, que a gente diz, os 3 romances principais do Machado no realismo, lembrando que ele tem uma fase que é chamada de fase romântica, peronomútil, mas também isso não nos interessa agora, e o narrador aqui é em terceira pessoa, essa é a diferença essencial desse Quincas Borba para o Dom Casmurro e o Brás Cubas, que tem narradores em primeira pessoa, né, o Brás Cubas conta a sua história, o Bentinho conta a sua história, aqui não, a gente tem um narrador em terceira pessoa, onisciente, beleza? Bom, Machado de Assis é o mestre da análise psicológica, né? E o que eu pretendo fazer nesse vídeo é ir contando resumidamente para você essa história, mostrando algumas partes, a gente lê alguns pedaços, pensando nas características do realismo. Então, análise psicológica, análise da sociedade, a influência das teorias científicas da época, principalmente as ciências humanas, mas também as ciências da natureza, se a gente pensar no Darwin, né, e ao vencedor as batatas, que poderia até ser o título desse livro, não Quincas Borba, na verdade. Mas enfim, é uma sátira dessa ideia do darwinismo, principalmente do darwinismo social. Então tem todas essas questões. Temos a ironia machadiana, que é muito característica e foi tema já de uma questão de primeira fase da Unicamp, quando falou de O Espelho. E o pessimismo, né? Você sabe que o Machado de Assis, influenciado pela filosofia do Schopenhauer, tem uma visão pessimista em relação à vida. Isso fica claro lá no Brás Cubas, quando ele diz que, por exemplo, não ter tido filhos é uma coisa boa, não passar diante o legado da miséria humana, né? Não sei se posso duvidar, se posso discordar de Brás Cubas nesse sentido, mas se você parar para pensar, todos esses 3 personagens desses 3 romances que eu tô citando aqui terminam na merda, né? Brás Cubas termina ali sozinho, inútil, não conseguiu ser ministro de Estado, não conseguiu se casar. O Bentinho termina sozinho porque destruiu a sua vida pelo ciúme que tinha de Capitu. E o Quincas Borba não, no Quincas Borba, o Rubião, que é o personagem principal, termina louco, sem dinheiro, fudido, né? Dependendo da caridade dos outros.
Os próprios contos do Machado de Assis, a maioria dos finais não são finais felizes, né? Então existe essa certa ironia. Outra característica que é do Machado e que a gente vê aqui é a digressão, que é uma coisa que eu sei que pode te incomodar um pouco. Então ele tá contando uma história, daí ele para, faz uma reflexão e volta. Acontece aqui. Brás Cubas eu acho ainda que tem mais digressão, mas a gente também encontra isso aqui no Quincas Borba, assim como o diálogo com o leitor. Também tem mais disso no Brás Cubas, mas aqui também tem. Eu vou te mostrar alguns momentos em que isso acontece, tá? Eu tô com uma colinha aqui do lado. Que mais que a gente pode falar? Bom, sobre o que vai refletir o Machado nesse livro? Sobre o adultério, se bem que não é um adultério que se concretiza, mas é um adultério insinuado, né? E o mundo da política, como ele sempre fala, as questões do parecer, que a gente já viu no conto O Espelho, né? O Espelho é um conto que fala essencialmente sobre isso, a diferença entre o ser e o parecer, enfim. Esses são os temas que a gente vai ter aqui, que são temas universais, porque o realismo, afinal de contas, é um movimento muito mais racional e objetivo e que se volta para a discussão e a reflexão a respeito de temas universais e não subjetivos, como, por exemplo, o romantismo, né? Esse aí é um ponto de ruptura entre os dois movimentos, entre as duas escolas literárias, tá? Quem é o Quincas Borba? Se você leu o Brás Cubas, e o Machado diz isso logo no capítulo 4, se não me engano, ele coloca isso também no prefácio à segunda edição do livro, o Quincas Borba aparece no Brás Cubas. Quincas Borba foi um amigo de infância do Brás Cubas, eles estudavam juntos. Em determinado momento da obra, o Brás Cubas, já adulto, reencontra esse cara e ele virou mendigo, ele tá na rua pedindo esmola, né? E aí, o Brás Cubas até rouba o relógio. Louca. O Quincas Borba rouba o relógio do Brás Cubas, né? E depois de um tempo ele reaparece, cheio da grana, se dizendo filósofo, que criou a teoria do humanitismo, ou humanitas, enfim. Eu ouvi gente dizendo humanitas, mas em língua portuguesa, pelo menos, a gente vai dizer humanitas, né? Aportuguesando aí o rolê. E aí, o título do romance é Quincas Borba, mas logo no prefácio da segunda edição, o Machado já fala, ó, a única coisa que esse livro tem em comum com o outro o ponto de contato é o título e talvez a forma, se bem que aqui, diz o Machado, a forma é mais compacta, a narrativa é mais compacta. Não sei se concordo, mas enfim, e também não é só o título, porque esse personagem existe aqui, né? A grande questão, vamos resumir essa história em uma frase, é a história de um professor simples que se torna rico porque recebe uma herança e vai se fuder completamente, vai dar ruim pra ele porque ele vai ficar pobre e louco. Você já deve saber, porque eu falo sempre isso, o Machado de Assis tem um quê com essa coisa da loucura, né? Ele gosta desse tema da loucura. Ele tem O Alienista, que é uma novela literária, que se você não leu, eu indico que leia, porque é maravilhosa, engraçadíssima, na qual ele discute o tema da loucura. A gente já viu que o Quincas Borba era maluco, morre maluco no livro do Brás Cubas, ele morre no Brás Cubas, né? E aqui a gente tem o Rubião, que é um outro personagem que vai chegar também às raias da loucura. As raias não, que vai entrar e nadar nessa piscina, né? Vai mergulhar na loucura, tá? Queria começar com você, então, contando a história do primeiro capítulo. Ele abre esse livro, então, falando do Quincas Borba, que tá... O Quincas Borba louca, do Rubião. Eu sempre faço isso, gente, confundo os dois. O Rubião está numa casa, uma grande casa em Botafogo. Botafogo, Rio de Janeiro, onde se passam as histórias do Machado de Assis, né? Então ele está numa grande casa em Botafogo, vestido de robe de chambre, vestido de roupão, com chinelas muito ricas, que ele ganhou de presente de um amigo Cristiano Palha, já guarde esse nome. E ele olha a praia e ele pensa... Que era há um ano, vou ler aqui, que era há um ano, professor, que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Então é como se ele fosse dono de tudo. E aí a gente vê, esse homem é um homem rico, ele tá de hobby, do roupão, né? De hobby. Olhando, é que falava hobby. Olhando essa enseada numa casa grande em Botafogo. E aí ele pensa no final. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram e aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça... E assim termina o primeiro capítulo, que é só isso aqui, são 2 parágrafozinhos, né? No segundo capítulo ele volta a citar essa Mana Piedade, Mana, irmã dele, e diz: uma vez que a Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho.
né? E a gente não entende muito isso. Mas, meu amor, você não pode desistir na primeira página, porque o segundo capítulo é só um parágrafozinho, né? É a mesma coisa quando você começa a assistir um filme ou uma série e as 2 primeiras cenas, você não tá entendendo nada. Você não sabe quem são os personagens. Não é por causa disso que você fala, não tá entendendo nada, e desiste, né? Então, continue aqui comigo. No capítulo 3 vem um criado trazer um café pra ele numa bandeja de prata. Então, assim, a gente percebe que esse é um homem de posses, né? E tem até uma discussão aqui, porque ele fala do criado, que ele queria trazer os criados que ele tinha antes para essa casa importante, mas que o amigo dele indicou que era bom ter criados brancos e não criados negros. Então a gente tem, daqui a pouco no capítulo 4, ele vai dizer que essa história está se passando em 1867. Então a gente ainda está no período da escravidão. Tá? E ele vai dizer que um criado é francês, o criado é espanhol, o cozinheiro é francês, então a gente vê que está se tratando de um homem de posses. E aí, nesse capítulo 3, ele começa a pensar na Sofia. E a Sofia é a mulher do Cristiano Palha, que é esse amigo que ele disse que deu as chinelas pra ele. E aí, pensando na Sofia, ele fala que ombros parecem de cera, tão lisos, tão brancos. Os braços também, os braços, que bem feitos. Aí você não entende nada, que tipo, ele tá falando da mina do cara, ele tá falando da esposa do amigo, ele tá falando da esposa do amigo. Você fala, gente, mas que coisa horrorosa que tá acontecendo aqui. E aí ele vai dizer que ele ia fazer 41 anos, então o Rubião nesse momento tem 40 anos, e daí ele lembra do primeiro encontro que ele teve com a Sofia e o Palha, que foi numa estação de trem em Vassouras, que já é estado do Rio de Janeiro, e aí ele começa a falar, e ele vai falando de umas coisas, e ele fala, eu preciso explicar primeiro. Então ele fala desse jeito, vamos deixar o Rubião aí e vamos voltar comigo, leitor. Ele fala exatamente desse jeito, olha, conversa com o leitor, isso é o fim do capítulo 3. Deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com as borlas do chambre nos joelhos e cuidando na bela Sofia. Vem comigo, leitor. Vamos vê-lo meses antes à cabeceira do Quincas Borba. E aí pro capítulo 4 vai rolar um flashback. Então ele vai voltar, Quincas Borba tá na cabeceira. Por que ele tá na cabeceira do Quincas Borba? Porque o Quincas Borba tá morrendo, né? E ele tá ali servindo de fiel amigo. E ele vai contar no capítulo 4, esse Quincas Borba aqui é o mesmo do Quincas Borba que você leu lá no Brás Cubas, tá? Ele chegou em Barbacena, ele tinha alguns parentes lá, mas agora em 1867 esses parentes já morreram. E ele recebeu uma herança de um tio, então ele tá cheio da grana. E ele conheceu uma viúva que era a Dona Piedade, irmã do Rubião. Só que ela era muito tímida e ele tentou casar com ela, mas ela, muito tímida, resistiu e no fim ela acabou morrendo de uma infecção nos pulmões. E o casamento não deu certo. Então a gente entende as reflexões que o Rubião estava fazendo lá no começo, né? Mas aí o que aconteceu foi que o Rubião também queria que a irmã se casasse, afinal de contas eles eram pobres, né, tinham poucos recursos, mas a irmã não quis casar e no fim acabou morrendo, e aí ele fica amigo do Quincas Borba. Então é assim que o Rubião se aproxima do Quincas Borba, que não tinha ninguém, que não tinha nenhum parente, que tem muito dinheiro, que tá morrendo. Você já entendeu o que vai acontecer, né? Com questões de herança. E ele vai, o Rubião é professor numa escola para meninos. Você tem que pensar que nessa época o ensino é separado, meninas e meninos, né? E aí quando ele fica amigo do Quincas Borba, o Quincas Borba fica doente e ele abandona toda a sua vida, fecha a escola e vai ser enfermeiro do Rubião. Então ele lê os jornais pro Rubião, ele dá o remédio, ele leva pra passear, ele fica ali pageando e cuidando, sendo enfermeiro do Rubião. Não vejo aqui, e o narrador não nos traz nenhuma segunda intenção declarada. É diferente se você lê o Brás Cubas, por exemplo, a Virgília, quando ela cuida de um parente velho que tá pra morrer, ela só cuida porque ela acha que ele vai deixar alguma coisa pra ela, no que ele não deixa nada, ela fica puta, né? Aqui, é claro, e daqui a pouco a gente vai ver que o Rubião tem esperança de receber essa herança, mas não é por causa disso que ele ajuda o amigo, né? O Rubião, no fundo, é uma boa pessoa, tadinho, ele é bom até demais, por isso que ele vai se fuder no livro. E aí, ele fica, então, servindo de 5 a 6 meses de enfermeiro pro Quincas Borba. E aí um dia ele conversa com o médico e fala, e como é que ele tá? E o médico fala, mano, fudido, ele vai morrer. Mas não conta pra ele, porque uma coisa é você achar que vai morrer, outra coisa é você ter certeza. E aí ele responde, lá isso não. Pra ele morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu? Há anos, não sei que negócio de filosofia. E o médico responde, não. Mas filosofia é uma coisa, e morrer de verdade é outra.
Então é engraçado, não, ele não vai sofrer com a morte, porque ele é filósofo. Filósofos pensam sobre a morte o tempo todo. Mas uma coisa é pensar, outra coisa é morrer de verdade, né? E aí, no capítulo 5, vai ser apresentado pra gente o outro Quincas Borba. O Quincas Borba tem um cachorro, e o cachorro se chama Quincas Borba. Como assim? É um cachorro ali, ele vai dizer, pelo cor de chumbo, malhado de preto, de meio tamanho, que recebeu o nome de Quincas Borba. E aí o Rubião fala, por que você deu o seu nome pro cachorro? E ele fala, bom, primeiro porque pelo princípio do humanitas, que é a filosofia dele, do humanitismo, esse princípio da vida está em todos os seres, então não tem problema dar um nome um nome de ser humano para um animal. Ele fala, mas por que você não deu o nome, sei lá, do fulano ali, o Bernardo, que era um rival político? Ele fala, porque eu quero que o meu nome sobreviva no cachorro. Eu vou morrer e eu não tenho filho. Então ninguém vai dar continuidade ao meu nome, o cachorro vai. Então ele põe o nome do cachorro no Quincas Borba. Tem uma cena meio ridícula, porque ele fala... Quincas Borba, comovido, olhou para Quincas Borba, que aí é o cachorro, né? Então tem uma certa gracinha. Você vai morrer de gargalhar aqui? Não, mas tem uma certa gracinha aí, né? Ele falar do cachorro, então. E aí o capítulo 6, meu amor, é um capítulo muito importante. Vamos combinar uma coisa. Eu sei que uma coisa é expectativa e outra coisa é realidade, né? Inclusive existem vários memes sobre isso. Vamos imaginar que a expectativa sua era ler todos os livros da lista, mas a realidade é que o tempo passou, você se perdeu em outras coisas e agora você tá meio desesperado. E você tá vendo esse vídeo aqui porque você não vai ler o Quincas Borba, tá? E você tá tentando, pelo menos, ter uma noção geral da obra. Esse vídeo vai substituir a leitura do livro? Jamais, né? Mas pelo menos te dá uma ideia. Pelo menos esse capítulo 6, vai lá e lê. Assim, várias vezes, tá? Ele é curto, tá? Se você olhar aqui, na minha edição, ele começa aqui, vem aqui e termina aqui, tá? Esse capítulo é muito importante porque é aqui que ele vai dizer da filosofia das batatas. Bom, primeiro ele começa dizendo, porque ele começa a conversar o Quincas Borba com o Rubião, e o Rubião é muito simples, né? Ele não entende nada da filosofia, do humanitismo, ele vê o Quincas Borba falando, ele não entende uma porra. E o Quincas Borba fala, vou tentar te explicar o que é a vida e a morte. Eu vou te explicar isso contando a história da minha avó, como que a minha avó morreu. E ele diz que a avó dele morreu atropelada por uma sege, que é tipo uma carruagem da época, né? E aí o Quincas Borba fala, nossa, mas foi uma desgraça. Ele fala, não foi. Porque a vida é isso. Ela morreu porque o cara que estava na carruagem estava com muita fome. E ele queria ir logo para casa comer. E ele não viu e passou por cima da minha avó. Se não fosse minha avó, se fosse um rato, tanto faz. E se fosse uma pessoa mais importante, um Lord Byron, um Gonçalves Dias, e aqui ele cita autores românticos, né? Ele fala, também não ia ter muito problema. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro. Humanitas precisa comer, né? O cara precisava comer, tava com fome, e para isso minha avó teve que morrer. Então, bem... E aí o Rubião fica... Mas o que é humanitas? Que o Rubião faz a pergunta que a gente quer fazer quando tá lendo. Que porra é essa? Do que você tá falando? E aí ele vem com a história das tribos e das batatas, que é muito famosa, que tá nesse capítulo 6, e que eu separei um trechinho para você ler comigo aí, ó. Vem comigo. Não há morte, há vida, porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam nunca a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas. Como eu disse, essa é uma frase muito famosa do livro, que vai ser referenciada em várias outras obras da literatura, né? Ao vencedor, as batatas. Essas 2 tribos, tem batata ali, mas não dá para as 2 se alimentarem. Se elas dividirem em paz, as 2 vão morrer, porque não chega para dar força suficiente. Então uma tribo precisa lutar com a outra, matar a outra, comer as batatas, ficar forte e poder avançar. Aos vencidos,
pena ou ódio ao vencedor, as batatas. Isso é uma adaptação e uma ironia da teoria do darwinismo, de que o mais forte sobrevive e o mais fraco vai se fuder, né? Ao vencedor, as batatas. Desculpa, gente, eu sou a louca do jogo. Quem me conhece sabe disso, adoro jogar. Não vem com essa aqui, ai, a gente joga pra brincar. Não, eu jogo pra ganhar. Claro que assim, perdi, não gostei, mas tudo bem. Agora, ninguém joga, ai, tanto faz, senão você não joga. Não tem graça. Essa coisa de, ai, todo mundo ganha. Todo mundo ganha é um cacete. Quem ganha, ganha. O vencedor, as batatas. E, ó, o perdedor, ódio ou compaixão, né? Então, não dá pra todo mundo. Tem que dividir. Não dá pra dividir, não dá pra todo mundo. A guerra necessária, é o que ele está dizendo aqui, tá? Porque alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. E quem perde, na verdade, não tá perdendo. Porque aí ele vai dar um exemplo das bolhas. Você nunca viu uma água fervendo? As bolhas, elas crescem e voltam. E é tudo a mesma água. A bolha, quando estoura, ela não deixou de existir. Ela continua existindo nessa mesma água. Então, nós seres humanos também, quando a gente morre, morrer não é uma tristeza. Porque a gente tá fazendo parte desse humanitas. Uns precisam morrer para outros poderem continuar vivendo. Essa é a visão, pelo menos racional, que o Quincas Borba tem a respeito da morte. E que ele tenta passar pro Rubião, né? E o Rubião não entende muito e não concorda muito. O Rubião é meio agente nessa hora, é meio leitor, tipo, como assim? Anfa. Aí o Quincas Borba resolve ir ao Rio de Janeiro. Ele fala, preciso ir no Rio de Janeiro resolver uns negócios, manda chamar um tabelião. Tabelião, pessoa que faz testamento, né? E o Rubião começa a pensar, poxa, pode ser que ele me deixe alguma coisa da herança, né? Vai me deixar algum dinheirinho. E o Quincas Borba vai pro Rio de Janeiro. E aí o Quincas Borba lá do Rio de Janeiro manda uma carta pro Rubião falando, vou te contar uma coisa. Isso aqui que eu tô falando tá no capítulo 10 já. Ele começa a carta, quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Já é a loucura do Quincas Borba crescendo, né? Ele acha que ele é Santo Agostinho. Ele fala, não conta pra ninguém, mas eu sou Santo Agostinho. E o Rubião começa a se preocupar. Ele fala, mano, ele tá louco. Se ele tiver louco e ele deixar um dinheiro pra mim, será que não vai valer porque ele é louco? Então, existe a preocupação com o amigo, mas existe a preocupação também com a herança que ele acha que ele vai receber alguma coisa, pelo menos, o Quincas Borba vai deixar pra mim, né? Eu tô aqui no fim do capítulo 10, ele diz assim, e outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo. Menos de 10 contos, não. Compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isto ou aquilo, ou lavaria ouro. O pior é se era menos. 5 contos. 5. Era pouco. Mas, enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem era um arranjo menor e talvez menor que nada. 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse nulo. 5 contos. Então ele já está pensando no que pode ser que ele receba, o que será que o Quincas Borba vai deixar para ele. E aí ele lê no jornal a notícia da morte do Quincas Borba. O Quincas Borba morreu na casa do Brás Cubas. E ele morre lá no livro do Brás Cubas, né? E aí ele morre, fica triste, ele vê o cachorro, o Quincas Borba, o cão, e ele fala, vamos desfazer desse cachorro aqui, porque, porra, o que eu vou fazer com ele? E ele manda o Quincas Borba, o cachorro, pra casa da comadre Angélica. Dá pra ela, manda cuidar desse cachorro aqui, que eu não tô afim de cuidar do cachorro. Mas qual não é a surpresa de Rubião? Quando é aberto o testamento do Quincas Borba e ele é herdeiro universal, mon amour. Quincas Borba não tinha pra quem deixar. Era o único amigo, ele não tinha parentes, pro cachorro que ele não ia deixar. Então ele deixou toda a fortuna dele, que é muita coisa, pro Rubião. São casas, são ações, dinheiro, muito dinheiro, tudo ele deixou pro Rubião com uma condição. Você vai ter o meu dinheiro inteiro enquanto você cuidar do meu cachorro, Quincas Borba. Puta que pariu, mandei o cachorro embora! Vamos buscar esse cachorro. Ele volta a buscar o cachorro com a vizinha, porque, afinal de contas, ele quer muito essa herança, né? Tem no capítulo 18 já, tem uma frase que eu gostei. Eu gosto das frases de Instagram que tem às vezes assim, ele diz, é o fim do capítulo 18. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Né? Claro que para quem está manejando o chicote, a vida é muito melhor do que para quem está tomando. São pílulas de sabedoria de Machado de Assis que você encontra aqui. O Rubião decide morar na corte. Vou ficar fazendo o que em Barbacena, Minas Gerais, né? Vou pra corte, vou pro Rio de Janeiro, que é onde tudo acontece. Ele tem casas lá agora, que ele herdou do Quincas Borba. E o Rubião decide então ir para o Rio de Janeiro. E ele vai de trem. Ele sai de Barbacena, Minas, até o Rio de Janeiro de trem. Mas no caminho, numa das paradas, eles param na estação de Vassouras, que, como eu disse, já é Rio de Janeiro. Tem uma figura aí do Google Maps para você dar uma olhada. Veja só.
a diferença aí, a distância, né? De Barbacena, passando por Juiz de Fora, até Vassouras, para depois chegar lá embaixo, no Rio de Janeiro. E aí o que acontece é que na estação de Vassouras entra um casal que é Cristiano Palha e Sofia. Sofia é uma mulher muito bonita, e aí eles sentam, começam a conversar, né? E o Rubião, que é um trouxa, que é um caipira, fala, acabei de ganhar uma herança, eu tô indo lá pro Rio de Janeiro, né? Ganhar muita casa, muito dinheiro. Trouxa, ele acabou de falar para pessoas que ele nem conhece, que nem você ganha na loteria, e você contar para as pessoas que você ganhou na loteria, que está ricaço. O que acontece? Cristiano e Sofia já grudam nele, né? Não, pega aqui meu contato, precisando de alguma coisa no Rio, você não conhece ninguém e tal, não sei o que lá. Já vão ficar amigos e vão chupinzar. Eles ficam muito amigos, o Palha cuida de tudo. O Palha que consegue um advogado para as coisas que o Rubião precisa, né? E o Rubião se muda então para a casa do Botafogo, que é a casa que a gente viu na abertura do livro, né? É uma das casas de sua propriedade agora que ele herdou do Quincas Borba. E aí no capítulo 27 é a volta do flashback. Então ele sai no capítulo 3, ele abre com o Rubião pensando na vida, e aí ele volta no tempo para te explicar como aconteceu tudo, desde que Quincas Borba conhece a irmã, blá, 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 morre, deixa herança, conhece o casal, chega no Rio de Janeiro, fica amigo, aqui voltou. Então está ele hoje, bem instalado, que era um ano, professor, fudido, coitado, filha da puta. Agora ele é o quê? Capitalista, e tá ali de hobby e chinelas, olhando a enseada na sua grande casa com café, o criado espanhol trazendo café feito pelo cozinheiro francês, numa baixela de prata, e pensando na bela Sofia, que é a esposa do seu amigo Cristiano Palha. Depois ele vai contar, aí por volta do capítulo 29, de dois amigos que o Rubião vai fazer, o Carlos Maria, que aqui tem 24 anos, vai ser uma figura importante, e o Freitas, que tem 45 anos, é um pouco mais velho que o Rubião, que vai ser um amigo dele também, que vai aparecer na história. O Carlos Maria é um pouco mais importante, né? E aí os amigos estão lá na casa dele, blá blá blá, e a Sofia manda um bilhete convidando o Rubião para o jantar, e ela manda o bilhete junto com uma cesta de morangos. E os amigos falam, que é isso? Que é essa mina te convidando para jantar que manda a cesta de morango? Que porra é essa? Ele, não tem nada a ver, né? Fica aí se questionando, mas não tem nada a ver. E aí a gente fica sabendo mais pra frente que foi o próprio Palha que escreveu o bilhete, né? Ele que queria chamar o Rubião, ele tem interesse em que o Rubião seja amigo, fique perto, porque o cara tem muito dinheiro, né? E aí, assim, a Sofia era uma mulher muito bonita. E o marido, que é o Palha, o Cristiano Palha, ele gostava de exibir a mulher. Ele gostava que ela aparecesse com vestidos decotados, com os braços de fora, para que os outros homens tivessem inveja dele. Vejam como a minha mulher é bonita, vejam como ela é maravilhosa, né? Ele gastava muito dinheiro e gostava muito de exibir a sua esposa. A gente entra em contato também com outro personagem, que é a Dona Tunica. Dona Tunica é uma solteirona. E aí pensar que esse termo é algo extremamente pejorativo, né? Ela tem quase 40 anos e ela nunca conseguiu se casar. Então ela fica desesperada por qualquer partido. E aí quando ela conhece o Rubião, ela, é outro, né? Poxa, será que é esse que eu tô esperando há tanto tempo? Ela conhece o Rubião e pensa, por que não? Ela se interessa por ele. Nossa, é um amor verdadeiro, é um amor sincero, uma história romântica. Não, é porque ela quer casar desesperadamente com qualquer pessoa, porque a mulher nessa época precisa se casar. Imagina, a mulher vai ter 40 anos e vai ficar pra titia e vai ficar solteirona, né? O que acontece é que eles estão um dia num baile, né? Na casa, acho que é do Cristiano Palha, se não me engano, e aí ela fica o tempo inteiro vendo o Rubião, mas ela percebe que o Rubião olha muito pra Sofia e que a Sofia olha muito pro Rubião. Ela fala, aí tem coisa, porque vamos lembrar que a Sofia é casada, né? Ela diz não, o narrador diz pra gente, não tardou em perceber, a Dona Tunica, que os olhos de Rubião e os de Sofia caminhavam uns para os outros. Ela tenta flertar com o Rubião, mas ele só vê a Sofia, ele é completamente apaixonado pela Sofia, né? E aí é bem triste do jeito que ele fala, né, nessa parte a respeito da Dona Tunica. Ele vai dizer, os seus pobres olhos de 39 anos, olhos sem parceiros na terra, porque ela é solteira, indo já resvalar do cansaço na desesperança, acharam em si algumas fagulhas quando ela viu o Rubião. Rico era ainda mais do que ela pedia, não pedia riquezas, pedia um esposo.
A única coisa que ela queria é um marido rico, nem precisava ser. O Rubião é rico, melhor ainda, mas ela só queria casar, né? Só que ela tenta flertar com ele e ela percebe que ele só vê a Sofia. Então ela fala, aí tem coisa. E aí nessa noite, nesse baile, a Sofia e o Rubião vão passear no jardim, né? Essa coisa à noite, os dois passeando. E aí ele começa a falar de poemas, ele começa a falar de amor. E ela fica meio, mano, que porra é essa que tá acontecendo aqui, né? E ele vai se declarar pra ela, vai dizer que a ama e vai pedir pra que todas as noites ela olhe para o cruzeiro, que é o Cruzeiro do Sul, olhe para as estrelas, Bruno Mars, talking to the moon. Então, ou Olavo Bilac, ora direis, ouvir estrela, certo perdeste o senso? Então toda essa coisa do apaixonado com as estrelas, ele fala pra ela, todas as noites às 10 horas, que fitasse o cruzeiro. Ele também o fitaria e os pensamentos de ambos iriam achar-se ali juntos, íntimos, entre Deus e os homens. O convite era poético, mas só o convite. Rubião ia devorando a moça com olhos de fogo e segurava-lhe uma das mãos para que ela não fugisse. Nem os olhos nem o gesto tinham poesia nenhuma. Ele começa a se declarar para ela e ela fica meio incomodada, né? Não sabe o que dizer para ele. Ele pensa em mim todas as noites, às 10 da noite, olhe para o cruzeiro, eu estarei pensando em você, então estaremos ligados e segurando ela com desejo. E ela meio assim, aí o Major, graças a Deus, chega, o Major Siqueira, que é o pai da Dona Tunica, né? A solteirona, como se isso fosse uma coisa ruim, que eu acho uma coisa maravilhosa, mas tudo bem. E ele flagra os dois numa atitude meio suspeita, o que tá acontecendo aí e tal. A Sofia, isso me lembra muito Dom Casmurro, ela, não tá acontecendo nada, a gente tá aqui trocando ideia. Ela disfarça super bem e o Rubião fica meio envergonhado. Ele é caipirão, ele é meio trouxão, né? Isso lembra muito lá no Dom Casmurro, quando o Bentinho e a Capitu ainda adolescentes, né? Estavam ali em alguma historinha, ou se beijando, ou quase se beijando, e chegava alguém, a Capitu disfarçava que era uma beleza, e ele... tontão, né? E entre outras razões, por isso ele vai dizer, Capitu era mais mulher do que eu jamais fui homem. Mas também ele vai usar isso contra ela, dizendo, tá vendo? Ela disfarçava muito bem, ela sabe muito bem mentir. Por isso que eu tenho certeza que ela estava me traindo. Então, essa coisa da mulher que é esperta e disfarça, e o homem que é tontão... O Rubião é tonto aqui, como o Bentinho é no Dom Casmurro, né? Então o Major chega, flagra os dois nessa atitude suspeita e tal. E aí, quando eles voltam pro baile e tal, a Dona Tunica tá morrendo de raiva da Sofia. Ela fala, porra, ela já é bonita, jovem e casada. E eu aqui, solteira, envelhecendo, e ninguém se interessa por mim. E ela fica com muita raiva, né? Ela chora, ela... em casa isso, né? E aí tem esse começo do capítulo 45, que ele diz assim, e enquanto uma chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor, é a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo, cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz o equilíbrio da vida. Então a Sofia tá toda feliz, Dona Tunica, coitada, tá se acabando de chorar, mas assim que é bom. Se fosse todo mundo chorando, ia ser chato. Todo mundo rindo ia ser chato também. Então a gente distribui um pouco de lágrima aqui, um pouco de sorriso e dança ali, e assim resolve-se o mundo, tá? Daí a gente vai ter um momento em que o Rubião, seguindo a história, o Rubião tá na rua, tem vários tílbures, ele vai falar vários nomes, ele vai falar tílbure, ele vai falar Sérgio, ele vai falar carro. São todas essas espécies de carruagens que a gente tinha aí no Brasil no fim do século XIX. E aí tem vários tílbures se oferecendo e o Rubião vai ter um momento de flashback, ele vai lembrar de um dia em que ele viu um homem ser enforcado. Então ele tem uma reflexão a respeito disso. E aí tem uma parte que é engraçada, porque ele começa a achar que o cão pode estar com o espírito do dono. Ele pensa, e se o Quincas Borba de alguma maneira entrou nesse cachorro e eu trato ele mal? E poxa, foi ele que me deu essa vida que eu tenho. Então ele passa a tratar o cachorro melhor, porque ele pensa, vai que o Quincas Borba tá aí dentro dele, vai que a alma tá no cachorro, eu tô tratando ele mal, ele passa a tratar o cachorro um pouco melhor. No capítulo 50, o primeiro parágrafo, na verdade o começo do segundo também, tem aquela característica que eu te falei de conversa com a leitora, com o leitor, aqui no caso é com a leitora. Ele diz assim, não, senhora minha, ainda não acabou este dia tão comprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e o Palha depois que todos se foram embora. Pode até ser que acheis aqui melhor sabor que no caso do enforcado que ele acabou de contar.
Tende paciência, é vir agora outra vez a Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde mora o Cristiano e a Sofia, né? Então, de novo, leitora, desculpa, né? Não acabou ainda, mas você não quer saber o que aconteceu com a Sofia e com o Palha? Vem comigo aqui que eu vou te contar. Vamos lá pra Santa Teresa, vamos voltar lá. Então tem essa conversa. E aí lá no bairro de Santa Teresa, na casa, a Sofia resolve contar pro marido. Fala, gente, o Rubião enlouqueceu, me pegou pelo braço, me fez juras de amor, disse que tá apaixonado. O negócio é o seguinte... Vamos cortar relações com ele, porque eu não quero nada com ele. Eu sou casada com você, eu gosto de você, esse homem tá me cantando. Eu não sei com que cara olhar pra ele, a melhor coisa é cortar relações. E o Cristiano, mas será? Não sei, né? Será que é melhor cortar relações com ele? A Sofia fala, eu não tenho cara pra olhar pra esse homem. Como é que você quer que eu trate ele quando ele vier aqui? Eu acho que a gente tem que cortar relações, deixar tudo de lado, e é isso. E aí o Cristiano fala, mas meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro. Porque nessa altura do campeonato, Rubião já emprestou muito dinheiro pro Cristiano. Porque o Rubião é trouxa, o Rubião tem muito dinheiro, ele não tá preocupado, ele quer ajudar, ele é bondoso, ele é trouxa, na verdade, né? Então, assim, o que acontece é que, de certa forma, o Cristiano, que gosta de expor a sua mulher, de mostrar como ela é bonita, de que as pessoas tenham ciúme, tenham inveja dela, não é que ele gosta da situação, ele nunca pensa em que a mulher de fato dê bola pro Rubião, ele sabe que isso nunca vai acontecer. Mas é interessante pra ele que o Rubião ache que tem chance com a Sofia. E é nesse capítulo que a gente descobre que quem escreveu o bilhete dos morangos foi ele, né? Então, assim, ela tem uma postura honesta de dizer, ele me cantou, isso não é legal, eu sou casada, vamos cortar relações. Mas o Cristiano fala, não dá pra cortar relações, eu devo muito dinheiro pra ele, vai ficar chato. Então é interessante pro Cristiano que o Rubião continue interessado por Sofia e achando que tem chance com ela, né? Então instaura-se aí essa questão. Tudo é ideia do Cristiano Palha. Tá bom? Aí a gente tem o Carlos Maria, que é aquele mocinho que eu falei de 24 anos, que é um moço muito bonito. Pensa aí o crush seu, pensa um moço bem bonito, é ele, é o Carlos Maria. E o Carlos Maria começa a flertar também com a Sofia, porque a Sofia é uma mulher bonita. Ela é uns anos mais velha que ele, mas ela é muito bonita, né? Mas não, ela é muito bonita. Então ele passa diante da janela dela, dá uma piscadinha, num baile ele dança com ela, flerta com ela, a situação fica meio... O Rubião tá com muita vergonha da declaração que ele fez e ele pensa em voltar para Minas Gerais, né? Acaba não se concretizando isso, mas ele pensa em voltar para Minas, e aí ele conhece o Camacho. Que é um personagem chato, que é um homem político, na verdade ele quer um cargo, mas ele nunca conseguiu o cargo que ele quer, mas ele tem um jornal, ele escreve sobre política, as discussões do Rubião com Camacho são todas essas questões políticas, é uma parte um pouco maçante para mim, nesse caso, dessa obra. E aí o Rubião, um dia X, ele tá andando na rua, ele salva um menino de morrer atropelado. O menino tava ali, quase morreu, o Rubião salvou. E aí, as pessoas vão agradecê-lo, olha só. E aí ele perdeu o chapéu. E vem comigo nessa parte que eu vou colocar aqui pra você, que é do capítulo 60, que ele diz assim, perguntam pra ele, mas onde está seu chapéu? E ele diz, Rubião advertiu então que perderam o chapéu. Um rapazinho esfarrapado que o apanhara estava à porta da colchoaria aguardando a ocasião de restituí-lo, né, de devolver o chapéu. Rubião deu-lhe uns cobres em recompensa, coisa em que o rapazinho não cuidara ao ir apanhar o chapéu. Não o apanhou senão para ter uma parte na glória e nos serviços. Entretanto, aceitou os cobres, com prazer. Foi talvez a primeira ideia que lhe deram da venalidade das ações. Eu acho muito interessante esse ponto, porque é uma coisa do realismo mesmo, né? Essa análise que o Machado faz do ser humano. O menino, pobrinho, esfarrapado, que pegou o chapéu do seu Rubião para devolver, para salvar do moço rico, ele nem sabe quem é seu Rubião, ele só fez isso uma boa ação, para que todo mundo falasse, olha, ele salvou o chapéu. E o Rubião dá um dinheirinho para ele. Ele não tinha pensado, não foi por isso que ele pegou o chapéu, não foi para ganhar dinheiro. Mas aí ele pensa, então, talvez foi a primeira ideia que deram de que, veja, suas ações podem valer dinheiro, você pode ser recompensado por elas, né? Eu achei interessante essa parte. Logo no próximo capítulo, o Rubião descobre, né, então, o jornal do Camacho, e ele vai até lá querendo assinar. Quero assinar seu jornal, quero receber seu jornal. E o Camacho fala, não, imagina, não vou deixar você pagar. Ele, não, mas eu quero pagar.
quero assinar seu jornal, quero ajudar. Ele falou, se você quer ajudar, você pode me ajudar com outra coisa, pode me ajudar dando dinheiro, porque eu tenho umas coisas para comprar aí que tá difícil, financiando. E o Rubião, é claro, investe no jornal, né? Ao invés de só assinar como ele queria, o Camacho convence ele a investir no jornal. Tem um outro momento aqui que o Rubião cruza com uma baronesa e falam, olha, baronesa, não sei o quê. E ele começa a ter consciência do quanto ele não é importante, do quanto ele não se sente importante. Porque assim, ele tem dinheiro, tem muitas posses, mas de fato ele não é importante, né? Como a baronesa, ele não é um barão, ele não é ninguém, ele é um pé rapado que um dia ganhou dinheiro, foi pro Rio de Janeiro, mas não tem importância, digamos assim. E aí o capítulo, eu sempre tenho que fazer conta porque é número de numeral romano. 63, o Rubião vê a Sofia na rua conversando com umas amigas, aí, oi, tudo bem? Tudo bem? E aí ele pensa que ele ainda tá com vergonha, porque ele se declarou pra mina, né? Eles não conversaram mais. E ele pensa, será que eu vou lá à noite ou não vou? Vou ou não vou? Aí ele faz uma aposta com ele mesmo. E eu não sei se você já fez isso com você mesmo, se você já fez esse tipo de coisa. Aí ele fala, vamos ver, se o primeiro carro vier da direita, eu vou ou eu não vou? Como é que é? Se o primeiro carro que passar vier da direita, eu vou. Se vier da esquerda, eu não vou. Então é assim, ele não consegue decidir se ele deve ir ou não. Então ele joga pra sorte, vamos ver, primeiro carro que vier. Se vier da direita, eu vou. Se vier da esquerda, eu não vou. E vem um carro da esquerda. Aí ele, tá, não vou. Não, mas não é carro, né? Eu tinha falado carro, esse aqui é outro tipo de carro, porque esse aqui não é carro. Aí vem um monte de carro da direita. Então tá bom, eu vou. Quer dizer, ele iria de qualquer jeito. Ele joga essa ideia lá, eu vou jogar pra sorte, pra fazer de conta que não foi uma decisão dele, mas na verdade, quando sai a decisão que não é que ele quer, ele transforma até ser a decisão que ele quer. E aí ele acaba decidindo ir visitar a Sofia. A gente vê, nesse período, a gente vai entrar em contato com outros personagens. A Sofia tem uma prima chamada Maria Benedita, que é uma moça, que gosta da roça, ela quer viver na roça, ela não gosta da cidade, ela não quer aprender francês, ela não quer aprender piano, ela não quer nada disso, ela quer continuar na roça, na vida simples que ela leva. E ela é filha da dona Augustina, que é tia da Sofia, que fica o tempo inteiro falando, filha, quando você tiver que casar, você casa. Você pode me largar, eu fico aqui velha, sozinha, não tem problema. Na verdade, a velha morre de medo que a filha case, porque a outra filha dela já casou e já foi embora, e largou a mãe, né? E aí ela usa psicologia reversa. Ela acha que se ela falar bastante, pode casar, viu? E me largar aqui sozinha, que aí, para isso que as velhas servem, pra ficar sozinha, arrumou casa mesmo, mas ela sabe que falando desse jeito a menina nunca vai querer casar, né? E aí, eu acho engraçado porque tem a parte do francês. Vou te dar uma outra dica de leitura. Tem um livro maravilhoso da Lilia Schwartz que eu comecei a ler nessas férias, não consegui ler tudo, claro, né? Mas li uma boa parte, quando ela fala da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, dessa época, século XIX. Na verdade, ela está falando do contexto do Segundo Reinado, que é o mesmo contexto nosso aqui, e aí ela fala de como o francês era, né, e vai citar algumas anedotas, essa coisa de que, todo mundo tinha que falar francês. É um pouco do status que o inglês tem hoje na nossa sociedade, né, todo mundo tem que falar inglês. É que hoje a gente tem isso no mercado, né, você não fala inglês? Nossa, então quantas propagandas de curso de inglês e de cursos milagrosos de inglês a gente tem hoje? Eu acho que naquela época, naquela época certamente o fetiche era com o francês, e aí ela fica falando que a menina tinha que aprender francês, e é muito bom porque a véia fala, mas pra que francês? A sobrinha dizia ele que era indispensável para conversar, para ir às lojas, para ler um romance. Sempre fui feliz sem francês, respondia a velha. Então, nunca precisei de francês, para com essas frescuras. Eu acho que é interessante esse... para citar o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata do brasileiro, né, de que sempre tem um idioma melhor, sempre tem um ponto de vista melhor, e aqui no caso é o francês, tá? Aí passa um tempo, o Rubião recebe o jornal do Camacho, né, na casa dele, e vê uma notícia sobre ele ter salvado aquele menino da morte. E no começo ele não gosta. Eita, pô, como assim? Que foram botar no jornal que eu salvei o menino? Que é isso? Ele não gosta muito. Mas aos poucos, como as pessoas começam a elogiá-lo, ele até que... depois ele muda de ideia, ele gosta dessa exposição, né? A Maria Benedita, que é a prima jovem da Sofia, conhece o Carlos Maria e fica encantada, porque ele é muito gato, né? E aí ele pede pra ela tocar alguma coisa no piano, ela dá uma disfarçada, porque ela não sabe. E aí, como ela tá apaixonada, ela decide, ela concorda em aprender francês e aprender piano, por causa do Carlos Maria, porque ela tá apaixonada e ela quer impressionar. E aí decide que ela vai ficar morando com a Sofia na cidade,
e que vai de vez em quando visitar a mãe. Então, morando ali na cidade, ela vai aprender. E ela passa a morar com a prima. E aqui, de novo, a gente tem uma outra análise psicológica que eu acho legal do Machado de Assis, que ele começa a falar em como a Maria Benedita começa a evoluir. Vê esse trechinho, eu coloquei pra você, tá bem no finzinho. Mas não era só nessas disciplinas que Maria Benedita fazia progressos rápidos. A pessoa ajustara-se ao meio. Mais depressa do que fariam crer o gosto natural e a vida na roça. Já competia com a outra. Competia com quem? Com a Sofia. E daí ele vai dizer, certo que a outra era vista e notada ao pé dela de tal jeito que Sofia, que começara por louvá-la em toda parte, não a deslouvava agora, mas ouvia calada as admirações. Então a mocinha, que era a mocinha caipira, bicho do mato, caipira da roça, começa a crescer, a se tornar mais interessante. E a Sofia, que no começo queria exaltá-la tanto, ela não fala mal, mas ela já não fala tão bem, porque existe uma certa inveja, um certo ciúme de que agora essa menina aí pode tomar meu lugar. Pode ser que ela fique mais bonita que eu, mais interessante que eu. Então existe essa competição velada, né? Na verdade, não que seja uma competição entre as duas, mas é a maneira, na verdade, como a Sofia se sente em relação à prima. Eu achei essa nota muito interessante. Bom, o Rubião já passam-se 8 meses na história e o Rubião é sócio do Cristiano Palha. Eles abriram um negócio de alfândega, de importação juntos, e o Rubião não entende nada do negócio, ele lê os bagulhos, ele não entende nada. Eu fico pensando como é que ele era professor, né, gente? Mas tudo bem, você é tão anta desse jeito. Ele não entende nada dos negócios, mas o Palha explica tudo pra ele, explica de um jeito tão bom, né? O Palha que trabalha com as contas, com a contabilidade, o Rubião, na verdade, só entrou com dinheiro. Então, eles estão sócios, né? Veja que, como eu disse, é importante para o Palha que o interesse na Sofia continue sendo mantido, porque ele depende muito do Cristiano. E aí tem um outro baile que a Sofia vai dançar com o Carlos e o Carlos começa a flertar com ela. O Carlos é o gatinho, o jovenzinho, o crushzinho. Ele começa a flertar com ela e diz, outro dia eu tava na praia do Flamengo e eu pensei em você. E ela fica toda tocada e toda mexida com isso, que, poxa, o gatinho, né, com tantas moças, ele tá aqui me cantando e tal. E aí, depois a gente descobre que, na verdade, ele não tinha pensado nela coisa nenhuma, era tudo mentira. E no dia seguinte, quando ele tá tomando banho, ele lembra, né? Ao recordar-se da notícia que lhe deu de haver ido à praia do Flamengo na outra noite, não pôde suster o riso, porque não era verdade. Nascera-lhe a ideia da própria conversação, mas nem lá foi, nem pensara nisso. Ele falou, outro dia eu fui na praia do Flamengo e pensei em você. Nem na praia ele tinha ido, muito menos pensado nela. Ele teve a ideia de falar isso pra ela enquanto eles estavam dançando. Só que ela tá super tocada. Ela começa a pensar nele, ela lembra que ele falou que pensou nela na praia. E é diferente do Rubião, porque o Rubião é um trouxa, um caipira, provavelmente não é bonito. Mas, poxa, o Carlos é um pedaço de mau caminho, jovem. Ela se sente muito orgulhosa de despertar o interesse deste jovem, né? E aí a gente vai saber um pouquinho mais sobre o próprio Carlos. Por que ele flertou com a Sofia? Porque necessariamente ele quer a Sofia? Não, porque ele é assim, ele flerta com todo mundo. Ele precisava do sentimento de inveja do outro. Ele precisa que o outro veja como ele é maravilhoso, que o outro ache ele o máximo. E isso vai se refletir na relação futura que ele vai ter aí de casamento, tá? Aí a Maria Benedita tá muito puta, quer voltar pra roça, porque as coisas não estão dando certo, porque o Carlos não liga pra ela, e ela fala, vou voltar pra roça. E aí a Sofia pensa, vamos casar você, né? Na verdade a Sofia já tinha tido a ideia de casar a Maria Benedita com o Rubião, porque ela se livra das duas coisas. Veja, o Rubião vai passar a ser nosso parente, ele para de me encher o saco de pensar em mim, e eu caso a Maria Benedita. Só que na hora que a prima fala, quero voltar pra roça, não quero mais ficar aqui não. Ela fala, nós vamos arrumar um casamento pra você. E ela não diz o nome de quem é. Então a coitada da Maria Benedita fica achando que é o Carlos, e a Sofia, ela não consegue dizer o nome do Rubião. E aí tem essa parte que eu acho interessante, isso é capítulo eu tenho que fazer as contas, 77 daqui. Ela diz assim, agora, indo a propô-lo deveras, quer dizer, eles tinham tido a ideia de casar a Maria Benedita com o Rubião, mas agora, na hora de falar, agora, indo a propô-lo deveras, o nome não lhe saiu da boca. Ciúmes? Seria singular que esta mulher, que não tinha amor àquele homem, não quisesse dá-lo de noivo à prima.
Mas a natureza é capaz de tudo, amigo e senhor. Inventou o ciúme de Otelo e o do cavaleiro de Grier. Podia inventar esse outro, de uma pessoa que não quer ceder o que não quer possuir. Eu acho isso, nossa, uma das partes mais massa do livro. Eu acho muito sensacional. Porque a análise psicológica da Sofia. Ela quer o Rubião? Não quer. Ela gosta do Rubião? Não gosta, de jeito nenhum. Ela gosta muito do marido, tá muito feliz no casamento, ela não quer o Rubião nem sonhando. Mas na hora também ela não quer que ele case com a prima. Porque no fundo ela quer que ele continue lambendo as botas dela. Ela quer guardar ele numa caixinha. E aí eu te pergunto, quem nunca, né? No fundo, racionalmente falando, ela sabe que o melhor seria caso o Rubião com a prima. Mas, de certa forma, é isso, é muito sensacional. Como é que é esse ciúme de uma pessoa que não quer ceder o que não quer possuir? Eu não quero pra mim, mas eu também não quero que você tenha. Estranho, mas o ser humano é assim. A gente tem dessas às vezes, né? Eu acho essa parte muito sensacional. Bom, o Rubião começa a ter ciúme do Carlos Maria, né? Porque ele sabe que ele é bonito, que ele é jovem e tudo mais. E aí o Major vem com uma ideia pro Rubião: escuta, por que você não se casa? E o Rubião pensa, verdade, né? Casar, por que não? O negócio que a Sofia nunca vai dar certo, ela é casada mesmo. E no capítulo 80, a gente tem uma coisa que, se você lê o Brás Cubas, é uma coisa que repete. Pra você ver que as pessoas repetem mesmo. Você assiste minha aula e fala, ela falou tudo de novo no vídeo. Porque a gente não tira uma aula do cu a cada dia pra fazer um bagulho diferente, né? Aqui o próprio Machado de Assis repete uma ideia que ele já usou no Brás Cubas, que é, o Rubião tava pensando e quando ele viu, ele chegou no lugar. E ele fala, ai, pernas, obrigada, vocês deixaram minha cabeça pensar e me trouxeram até aqui. Né? Ele já teve um bagulho desse, sobre esses gestos automáticos. É um capítulo em que o Brás Cubas agradece as próprias pernas, é a mesma coisa. Então, vemos essa relação aqui também acontecer no Quincas Borba, como a gente viu no Brás Cubas. O negócio é o seguinte, gente, falo muito, né? Puta que marola, falo pra Camões. E esse vídeo tá ficando muito grande e eu ainda tenho muita coisa pra falar. Então eu vou parar aqui, até porque esse vídeo é pra te ajudar, e pra te ajudar eu vou falar o máximo de detalhes que eu puder. Então eu vou cortar aqui e volto para uma parte 2. Então obrigada a você que até agora assistiu mais esse vídeo com apoio do Pandora Educacional. E volte, viu? Fica à vontade, vai lá, faz um café, volta pra parte 2, que a gente vai continuar falando de Quincas Borba, beleza? Obrigada por enquanto e até a próxima.